A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014, pela emissora, depois também passamos a atuar pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digitando lá o Espiritismo está no ar, encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Feliz com mais oportunidade de trabalho e estudar o Evangelho de Jesus. Muito bem, meus irmãos, vamos estudar sobre Maria, Mãe de Jesus. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Você colhe tudo que planta. Não tem como enganar alguém sem ser enganado depois. Não tem como fazer alguém chorar sem chorar depois. Não tem como dar amor sem recebê-lo de volta. Tudo na mesma medida. O universo é simples nos seus pagamentos. Ele não deixa dívidas para trás. Muita paz, muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite. Falamos sobre Maria, Mãe de Jesus. Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria Santíssima produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. Maria deixa-se ir na corrente infinita das lembranças. Como sofreu essa mãe abençoada, para alguém dizer que ela era simplesmente um ser qualquer. Eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe fora anunciado. A amizade da prima Isabel, as profecias do velho Simeão, reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável nos menores detalhes de sua vida. Naquele instante supremo, revia a manjedoura na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar redizer aos seus ouvidos o cântico de glória daquela noite inolvidável. Então estava passando um filme na sua mente de todos os bons acontecimentos. Através do véu espesso das lágrimas repassou uma por uma as cenas da infância do filho estremecido, observando o alarma interior das mais doces reminiscências. Nas menores coisas reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações. Quer dizer, uma mãe sempre chora pelos seus filhos, né? Principalmente numa situação como aquela de um justo condenado a uma sentença de morte romana, se ele não cometeu nenhum crime contra a coroa romana. Muito pelo contrário, os romanos nada tinham contra ele, porque
Quando Pilatos ficou sabendo que ele disse em praça pública: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Portanto, Pilatos, o governador da Judéia, entendera de que ele não fazia frente alguma à coroa romana, a Tibério César, que era o imperador da época. No fundo, ele tinha até uma admiração pelo Nazareno, mas foi exatamente o povo de sua raça que pediram a condenação, apelando inclusive para César. Uma voz amiga lhe falava ao Espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestade de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia a sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava vontade do Senhor. Mesmo no momento de dor, ela jamais perdeu a fé. Resignada diante do maior testemunho da sua missão, Maria sente-se uma mão amiga tocar o seu ombro. Era o apóstolo João, a lhe estender os braços amorosos e reconhecidos. Ambos, compungidos por tanta dor, buscam o olhar de Jesus como a suplicar entendimento. Fala então Maria a Jesus: meu filho amado. O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar no instante derradeiro a grandeza de sua coragem e sua perfeita comunhão com Deus, replicou com significativo movimento nos olhos vigilantes: mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com leve aceno ao apóstolo, disse: filho, eis aí tua mãe. Essa passagem ela é muito bonita, muito profunda, muito interessante, e que alguns seguidores do próprio cristianismo acreditam que aquele João era um dos irmãos de Jesus. Negativo. O João que estava diante de Jesus era o apóstolo João, irmão de Tiago, o maior, filhos de Zebedeu. Então ele era filho de Zebedeu. Embora sendo primo também de Jesus, como Batista, era o apóstolo mais jovem. E por que Jesus disse isso? Para provar de que ela tinha alguém para cuidar, porque ela era viúva, José já tinha falecido, e o exército romano, naquela época, pegava todas as viúvas para lavar e passar os fardões dos soldados romanos. Como ela não tinha outros filhos, irmãos de Jesus, são apenas filhos de José, em nenhuma passagem dos evangelhos Maria menciona um outro filho. E eles também não tinham nenhuma boa afinidade com ela. Eram mais velhos. Maria tinha apenas 14 anos quando conheceu José. Portanto, os filhos de José, ele tinha 61. Os filhos eram da idade ou mais velhos do que Maria. E nesse momento João a abraça. Tempos depois relata o espírito amigo que João, recordando-se das observações feitas pelo mestre, vai ao encontro de Maria de Nazaré e conta-lhe sobre a nova vida entre almas devotadas e sinceras no exercício dos ensinamentos cristãos. Num misto de reconhecimento e ventura, Maria se instala junto ao dedicado apóstolo em Éfeso. Então ele muda-se para Éfeso, colhe informações com os efésios e leva Maria de Nazaré para viver com ele. E ela viveu até o final dos seus dias. A casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Maria externava as suas lembranças, falava dele com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. Decorridos alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia de que Maria descansava, agora entre eles, espalhara um clarão de esperança por todos os sofredores. Ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus, ela atendia no pobre santuário doméstico aos que procuravam, exibindo-lhes as suas úlceras e necessidades. Sua choupana era então
conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. Então observe, senhoras e senhores, de que Maria é citada nos evangelhos como Santíssima. Nós temos uma grande admiração por esse espírito que hoje está na espiritualidade trabalhando muito, principalmente pelos suicidas. Existe no plano espiritual um hospital dirigido por Maria de Nazaré. Os anos passaram sem que Maria deixasse um dia de amparar e transmitir ao coração do povo as mensagens da Boa Nova. Ao chegar à velhice, não sente cansaço nem amarguras. E num dia, durante suas orações, relata-nos ainda Humberto de Campos. Elevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho: venho fazer-te companhia e receber tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão doçorosos? Nenhum lhe surgira até então para dar, era sempre para pedir alguma coisa. Seus olhos se emudeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo aceno de amor: minha mãe, venha em meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam, num gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nela duas chagas, como as quais seu filho revelava na cruz, e instintivamente, dirigindo o olhar rançoso para os pés do peregrino amigo, divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviara ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. No ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e escutá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, lhe ajoelhou aos pés, beijando-lhe as mãos, disse, em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Vem buscar-te, pois meu Pai quer que seja no meu reino a rainha dos anjos. Maria sempre dedicou assistência aos sofredores, como registrou Ivone Pereira no livro Memórias de um Suicida. A obra descreve a assistência aos suicidas em profundo sofrimento no além, pela legião dos servos chefiada pelo grande Espírito Maria de Nazaré. Ser angélico e sublime na terra, mereceu a missão honrosa de seguir com solicitudes maternais aquele que foi o Redentor dos homens. Muitas são as histórias que envolvem a ação de Maria de Nazaré em benefício dos que sofrem. No livro Ação e Reação, André Luiz relata o caso de uma senhora que orava fervorosamente, rogando a proteção de Maria de Nazaré pelos filhos transviados. O instrutor Silas, citado na referida obra, explica a André Luiz: petições semelhantes a essa elevam-se a planos superiores e aí são acolhidos pelos emissários da Virgem de Nazaré, a fim de serem examinadas e atendidas, conforme o critério da verdadeira sabedoria. Em diversas obras, os espíritos superiores fazem referência à dedicação de Maria aos sofredores. Lembramos, a propósito, a referência que o espírito Bittencourt Sampaio faz à Mãe de Jesus em tocante oração: anjo dos bons e mãe dos pecadores, enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto, que agasalha e consola as nossas dores. No caminho do mundo há treva e pranto, no infortúnio dos homens sofredores. Volve a terra ferida de amargores, o teu olhar imaculado e santo, ó Rainha dos anjos, meiga e pura, estende tuas mãos à desventura, e ajuda-nos, ainda Mãe piedosa,
conduz nas bênçãos do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando-lhe a noite tormentosa. O nascimento de João Batista foi revestido de um clima de expectativas e surpresa, uma vez que Isabel, sua mãe, encontrava-se numa idade em que, usualmente, as mulheres não engravidam. Existiu, no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria. Muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de tua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois já sou velho e minha mulher avança em idade. E respondendo, o anjo disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhara-se que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tiveram alguma visão no templo. E falava por aceno e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor, os dias que atentou em mim para destruir seu opróbrio entre os homens. Foi necessário que ocorresse a mudez de Zacarias, não como um castigo, mas para que se cumprissem as predições anunciadas pelo anjo. O povo deveria perceber que alguém especial iria nascer, um espírito consagrado a Deus, um profeta enviado para anunciar a vinda do Messias, previsto nas Escrituras e ardentemente aguardado pelos judeus. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. Respondendo, sua mãe disse: Não, porém será chamado João. E disse-lhes: Ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. E perguntaram por acenos ao pai, e queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos. Em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos que a ouviam conservavam em seu coração, dizendo: Quem será, pois, esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. João Batista desenvolvia-se plenamente, preparando-se para a sua missão. O menino crescia, se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. As mãos de Deus, indiscutivelmente, pousavam sobre o seu lar.
Depois, ao seguir para o deserto, vestiu-se como o antigo profeta Elias, numa pele de camelo no corpo, em volta dos rins um cinto de couro. Iniciara o ministério por volta do ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes Antipas tetrarca da Galiléia. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. João Batista veio de uma linhagem sacerdotal, mas não seguiu o sacerdócio, pois menos na forma como seu pai praticava. Adotou um modo de vida simples, ascético, alimentando-se com frugalidade de mel e gafanhotos e vivendo mais tempo no deserto da Judéia. Foi um profeta, pregador rude, homem de viver austeríssimo, desprezou as comodidades da vida, a ponto de se alimentar com o que achava no deserto e de se vestir com a pele de animais. Assim impressionou fortemente o povo, que acorria a ouvi-lo e pedir-lhes conselho. Poderoso médium inspirado, foi o transmissor das mensagens do alto, pelas quais se anunciava a chegada do Mestre e o começo dos trabalhos de regeneração da humanidade. Todos que queriam tornar-se dignos do reino dos céus, João aconselhava que fizessem penitência. Qual seria essa penitência? O primeiro passo a ser dado em direção ao reino de Deus. Não eram as longas orações, nem os donativos e esmolas, nem as peregrinações aos lugares santos, nem as construções de capelas, nem jejuns, nem votos, nem as promessas. Não era a adoração de imagem, nem a entronização delas. A penitência não consistia em formalidades exteriores, mas sim na reforma do caráter, na retificação dos atos errados que cada um tinha praticado. Após o período no deserto, João Batista inicia a sua pregação. Com zelo profético, ele anuncia a vida do reino dos céus. Transcorrido alguns anos, vamos encontrar o Batista na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus Cristo. João, de fato, partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho à verdade. Ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar de seus gloriosos ensinos, e por isso encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. João era a verdade, e a verdade na sua tarefa de aperfeiçoamento dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Olhai. São bastante conhecidas as passagens evangélicas nos convidando à vigilância e à oração. Entretanto, um dos evangelistas, Marcos, acrescenta algo em seu versículo: olhai, vigiai e orai. Por vezes, negligenciamos a importância dessas exortações para o nosso crescimento espiritual e para a tranquilidade da nossa consciência. Sêneca, filósofo, orador e escritor romano, contemporâneo do Cristo, advertia que não existe vento favorável para aquele que não sabe onde deseja ir. Ou seja, pouco importam as condições favoráveis se não estamos preparados para aproveitá-las ou se não conseguimos reconhecê-las. Olhar em sentido profundo é examinar, ponderar, refletir.
Se pensarmos em uma sentinela, é notória a diferença entre vigiar apenas a área próxima ao posto de guarda do que estender o olhar mais além, prevenindo ameaças antes que cheguem muito próximas. Dessa maneira, olhar a vida de relação nos auxiliará a entender a intimidade essencial das situações e acontecimentos, dando-nos uma clara visão dos fatos, livrando-nos previamente da concretização de acontecimentos imprevistos. E olhar dentro de nós, identificando os nossos defeitos e qualidades. Ainda, para o nosso entorno, mapeando as situações ameaçadoras sob as quais estejamos à mercê. E não podemos deixar de acrescentar que esse olhar deve buscar descobrir dores e dificuldades também do nosso próximo, o que nos permitirá atuar, auxiliando-o. Olhar com cautela, verificando se algo podemos fazer para desviar uma tragédia prestes a acontecer, seja no meio ambiente em que nos movemos, seja um perigo qualquer que esteja ameaçando a outrem. A ordem nos convida a nos importarmos com tudo que nos rodeia, próximo ou distante. Afinal, somos uma única e enorme família. Apenas nos encontramos agrupados em comunidades que se dispersam pelo planeta, vivendo em variadas regiões. Por sua vez, vigiar é verbo que nos convida a estarmos atentos aos nossos pensamentos, sobretudo aqueles que parecem surgir de repente quando a indignação toma conta de nós. Nesses momentos, se não mantivermos vigilância sobre nós mesmos, poderemos correr o risco de tomar atitudes incorretas, de usar expressões menos felizes em nossos diálogos. Tudo aquilo de que nos arrependeremos logo mais, quando passe o impulso de falar, de extravasar, de agir de rompante. Finalmente, a recomendação de orar coroa todo o processo. A oração nos conecta ao divino, às forças superiores. Ergue-nos a outro patamar. Saímos mentalmente do comum do mundo para uma região que nos confere energia, que nos permite a comunhão com espíritos do bem, anjos de guarda, mensageiros de Deus. Olhar, vigiar e orar. Coloquemos em ação esses três verbos em nossa vida diária. Logo, haveremos de descobrir quantas coisas nos passavam despercebidas, quantas ações do bem pudemos realizar, de quantos equívocos nos desviamos. Hoje é uma excelente oportunidade de começar a pôr em prática a trilogia indicada por Jesus e anotada pelo evangelista. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, amparai-nos no cumprimento da nossa tarefa e dai-nos a força e a vontade de realizá-la. Se esta criança tiver de ser por um motivo de provas para nós, seja feita a vossa vontade, que os protetores espirituais que viestes presidir ao seu nascimento e que deveis acompanhá-la durante a vida, jamais a abandoneis. Afastai os maus espíritos que tentam induzi-la ao mal. Dai-lhe a força de resistir às suas sugestões e a coragem de sofrer com paciência e resignação as provas que a esperam na terra. Meus queridos irmãos, os filhos não são nossos. Estão sobre a nossa responsabilidade de colocá-los no caminho do bem. Sempre que possível, peçamos aos mentores espirituais que os auxiliem para se tornarem realmente mensageiros da paz. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Agradecido mais uma vez pela oportunidade e possamos viver esses ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Onde quer que estejamos, radiando paz, amor e luz. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM,
Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração. O programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.